A palavra de Deus é a verdade. Essa palavra refere-se ao próprio Jesus. A palavra que temos que crer é Jesus. Ele é a palavra que tomou a forma humana. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra. Tem algumas traduções que diz a palavra. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo, a palavra, estava com Deus. E o verbo, a palavra, era Deus. E no versículo 14 do capítulo 1 de João diz assim: e o verbo, a palavra, se fez carne. Quem foi que se fez carne? Ou seja, tomou a forma humana. Que verbo, que palavra foi essa que se fez carne e tomou a forma humana? Jesus Cristo. Então, quando você ler o texto de 1 João capítulo 1, versículo 1, você tem que ler entendendo que ali é Jesus. Ele é o verbo. Ele é a palavra em ação. Deus enviou sua palavra encarnada ao mundo para agir em favor do homem. É a ação de Deus pela palavra dele para trazer ao homem o bem diante da maldição do mal que o homem estava. Então, Jesus é esse verbo, é essa palavra que é Deus. Porque ele estava com Deus o Pai e ele também é Deus. Ele era, é e sempre será Deus. Porque diz que o verbo era Deus. Não era um Deus. Ele era Deus igual ao Pai. Ele estava com o Pai no princípio. E ele veio ao mundo, deixou a sua glória com o Pai, tomou a forma humana, veio ao mundo para cumprir uma missão em favor do homem, tomando a forma humana. E se a gente for prudente examinar as Escrituras, a gente vai ver lá em Efésios sendo revelado sobre Jesus Cristo. Aliás, Filipenses capítulo 2, no versículo 6, que diz assim, que ele sendo em forma de Deus, ou seja, ele sendo Deus, ele não teve por usurpação, ele não quis tomar e nem exercer o seu direito daquilo que era dele. Ele se desfez da natureza divina e tomou a natureza humana. Ele se desfez da glória divina e tomou a forma humana, para que, como homem, ele pudesse oferecer a sua vida humana em favor da humanidade. É muito importante conhecer sobre Jesus. E se você ler lá em 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 16, 17, por ali, vai dizer que toda a plenitude da divindade habitava corporalmente em Cristo. Isso quer dizer que Cristo é o próprio Deus, é a própria divindade. Estava ali Deus conosco. Como? Porque Deus é Espírito. Ninguém pode ver Deus. O próprio Jesus disse isso, revelando a essência de Deus. Deus é Espírito. Um Espírito não se vê. Mas, e por que é que a palavra de Deus vai dizer que Ele é Deus conosco? Porque Ele se fez homem. É Deus na forma humana. Em Jesus Cristo, aquele tabernáculo homem que foi criado pelo próprio Deus, nascido do ventre de uma mulher, porque como homem, ele não poderia aparecer do nada. Ele tinha que vir como todos os homens vêm ao mundo, para que ele fosse o representante da humanidade e que ele fosse aquele que seria, quem seria o pagador do pecado do homem. Ele tinha que ser homem também, porque o homem que pecou contra Deus, logo era o homem que tinha que se reconciliar. Mas como isso poderia ser
possível, se todos pecaram e afastados estavam, e todos já estavam sentenciados pela condenação, não tinha um justo que pudesse tomar a frente para justificar ele e outro. Pois a própria palavra vai dizer isso. Se você pegar Romanos capítulo 3, 23, você vai ver que a palavra de Deus revela que todos pecaram e afastados logo estão da presença de Deus. O afastamento significa morte. Morte quer dizer afastamento. Então todos estão mortos, afastados de Deus. Como poderia chegar a Deus? E se você ler Romanos 5,12, vai dizer assim a palavra de Deus, revelando para nós: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Qual foi a consequência da morte? O pecado. Porque todos pecaram. E qual é o salário do pecado? Que é a recompensa, que é o que o homem merece. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. O que o homem merece é a morte, é a condenação, é o afastamento eterno. Mas entra a graça, a bondade, o amor, a misericórdia de Deus. Quando lá em Romanos também continua o texto, dizendo, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Você só pode receber essa salvação de graça com a condição em Jesus. E essa condição é por fé, como está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvo mediante o quê? Olha o condicional para você receber essa graça, esse favor de Deus, essa salvação que ele oferece à humanidade gratuitamente. Pela graça sois salvo. Mediante o quê? O condicional é a fé. Mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso não vem das obras. Já para mostrar ao homem que não é pelo que ele faz e nem é por ele. É pelo próprio Deus. É o favor imerecido que Deus oferece ao homem para o homem encontrar a esperança da salvação. Porque Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. O projeto de Deus para a humanidade não foi morte, foi vida. O projeto de Deus para a humanidade não foi maldição, foi bênção. O projeto de Deus para a humanidade não foi choro, foi alegria. Não foi tristeza, foi alegria. Não foi doença, foi cura, saúde. O projeto de Deus para a humanidade não foi morte, foi vida e vida em abundância. Mas, meu irmão Wellington, por que hoje tanta miséria? Por que hoje tanta morte? Por que hoje tanta maldição? De que se queixa o homem? Tudo isso é consequência da rebeldia, da transgressão, do pecado da humanidade, que foi principiado, constituído lá em Adão. E não foi Adão que pecou e a gente recebeu a culpa de Adão, não. A gente é culpado pelo nosso pecado, porque diz a palavra que o pecado entrou no mundo, sim, por Adão. Mas a morte veio a todos, a condenação veio a todos, porque Adão pecou e todos pecaram. Todos seguiram o caminho da rebelião pela natureza corrompida do pecado. É aí que entra Jesus Cristo como esperança da humanidade, de Adão até o último que venha a nascer. Jesus é a esperança, porque em Adão todos morreram. Em Jesus, todos os que nele crê são vivificados. Em Adão, todos caíram na maldição. Em Jesus, todos os que crê nele serão abençoados com a bênção eterna de Deus. Em Adão, todos entraram em condenação e em juízo. Em Jesus, todos serão salvos e livres da condenação e do juízo. Em Adão, o homem se afastou de Deus, caminhou para a morte, entrou num caminho de trevas. Em Jesus, o homem reconcilia com Deus, vem para a luz e, dentro da promessa da vida eterna, com Deus, em e por Jesus. Jesus é a esperança, irmão. Triste que muita gente não está pregando mais Cristo nem o Evangelho. Estão pregando vida religiosa.
estão pregando instituição religiosa, estão pregando obras religiosas, estão pregando sacrifício religioso, estão ensinando o povo doutrina de homens, estão ensinando o povo doutrina de usos e costumes, estão ensinando o povo doutrina moralística, sermão moral, do homem ser bom, do homem ser justo, do homem ser religioso, andar dentro de um padrão da formalidade que o sistema impõe, e com isso o povo se perde, continua perdido do caminho, continua sem esperança, sem Deus, sem salvação no mundo, porque só em Jesus é que o nosso destino é mudado. Só em Jesus que nós temos acesso a Deus o Pai. Só por Jesus nós temos o perdão de Deus. Só por Jesus e em Jesus que nós estaremos livres da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão, não é ali, aqui ou acolá, para os que estão em Cristo. Então Jesus, sendo Deus, se fez homem. Para quê? Para quê? Para ser o representante da humanidade. Para ter a autoridade de poder salvar, de poder justificar, de poder reconciliar. Jesus tem essa autoridade. Por quê? Porque ele cumpriu a exigência do Pai. Ele recebeu o castigo que nos traz a paz. Ele sofreu a condenação do pecado para que nós não venhamos ser condenados. Ele sofreu a ira de Deus para que nós não venhamos sofrer. Ele sofreu a pena da morte eterna para que a gente não venha sofrer. É por isso que precisamos crer em Jesus, conhecer Jesus, aprender de Jesus, seguir a Jesus e ser submisso em adoração, em devoção, em gratidão a Jesus. Tudo isso pela sua palavra. Porque Deus não encontrou nenhum na terra que pudesse justificar a si e a outrem. A palavra de Deus vai dizer, lá em Salmos 14, versículo 1 ao 4, dá uma lidinha, irmão. Eu estou citando o texto aqui para poder ganhar tempo. Salmos 1,14 vai dizer que Deus olhou para a terra, para os filhos dos homens, e não viu um justo sequer. Todos se desviaram, todos se fizeram inúteis, e todos passaram a viver uma vida abominável aos olhos de Deus, com toda a religiosidade, com toda a vida do bem, com toda a vida de buscar a estar servindo a Deus, são inúteis, são abomináveis, são em vão. Deus não vai receber ninguém por nenhum outro meio. Não adianta se refugiar numa religião. Não adianta buscar segurança dentro de obra religiosa. Não adianta firmar sua vida de fé em Deus por meio de credo, dogmas, preceitos dos homens. Se não for por Jesus, em Jesus, não tem Deus. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas o quê? Que essa pessoa vai ter? A ira de Deus sobre este permanece para sempre. Eternidade. Que é o juízo de Deus para o homem pecador. E Deus não vai abrir exceção para ninguém. Sem Jesus, não há salvação. Deus não recebe ninguém. Pode ser o maior religioso, o maior santo, o maior fazedor de obra de caridade. Pode ser o mais famoso, o mais bonito, o mais religioso, o mais cheio de poder. Sem Jesus, para Deus continua perdido, julgado, condenado, indo a juízo para receber a sentença do apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Só vai ser conhecido de Deus. Só tem um nome escrito no livro da vida os que estão em Cristo. Os que se convertem verdadeiramente do coração com entendimento a Cristo e passam a andar por Ele, pelo Evangelho. Isso é muito sério. Muitos precisam conhecer isso. E como Deus olhou do céu para a terra, isso é uma expressão de linguagem para a gente entender. Porque Deus não precisa baixar a cabeça, Deus não precisa ir ali, aqui, porque Deus é onisciente, onipresente, tudo Ele vê, tudo Ele pode, Ele está em todo canto. Mas Deus faz isso para a gente entender na linguagem humana, amém? A palavra tem essa simbologia. Então, a palavra vai dizer que Deus olhou do céu para a terra
e não viu um justo sequer. Então, quem agora poderia socorrer o homem? Não era um anjo que tinha que vir. O anjo é um ser espiritual. Não podia oferecer sacrifício pelo homem. Não era nenhuma entidade. Era o próprio homem que tinha que se justificar com Deus. Mas como isso seria possível? Jó, ele vai dizer lá em Jó 14:4, Jó vai dizer: quem pode tirar do imundo o impuro, se todos estão na imundícia do pecado? Aí Jó faz essa pergunta e ao mesmo tempo ele responde: ninguém. Eis a importância, eis o objetivo pelo qual Jesus veio ao mundo, para ser esse homem, essa esperança, esse sacrifício. Ele é considerado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pois esse Cordeiro, na velha aliança, ele era a oferta, ele era a expiação, ele era quem assumia o lugar do pecador para que o pecador não sofresse a ira de Deus. E pela expiação que era temporal no concerto da velha aliança, era levado um animal. O animal, ele substituía o homem. E a morte do animal fazia expiação pelo pecado do homem, para o homem não receber a ira de Deus. Por isso que Jesus é classificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o Cordeiro, quem tinha que levar para a expiação do seu pecado, era o homem. E quem fazia a expiação do pecado era os sacerdotes. Agora é interessante que Jesus não é o Cordeiro do homem. Jesus é o Cordeiro de Deus. O próprio Deus enviou esse Cordeiro como sacrifício pelo homem. O próprio Deus enviou o Filho como Cordeiro, como sacrifício para remir, para livrar o homem, fazer a expiação do pecado do homem, para o homem não receber a sua ira. Porque João 3,16, vamos ver essa revelação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluias, que deu seu Filho unigênito. Isso fala daquele que tem a natureza divina, só Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna foi nos concedida pelo sacrifício de Cristo. Tem muita gente aí achando que vai ter vida eterna porque está dentro de uma instituição, porque cumpre obra social, porque vive dentro de regra, de norma, de sacrifício religioso. Gente, se você estiver com esse entendimento, vocês estão rejeitando o sacrifício de Cristo, vocês estão rejeitando o Cordeiro de Deus, a oferta de Deus, a obra de Deus, para remir, para livrar, para trazer vocês à presença de Deus, para não ir a juízo. Quando se rejeita Jesus, o homem está automaticamente decretando a sua condenação e dizendo para Deus: Deus, eu não quero teu favor, eu não quero tua salvação. Quem rejeita Jesus está desprezando o amor de Deus, pelo qual Deus enviou para salvar eu e você. Quando você vai buscar salvação guardando o sábado, você está desprezando o amor de Cristo, o amor de Deus, que é Jesus. Quando você entende que é salvo estando dentro de alguma igreja para poder ser de Deus, você está desprezando o amor de Deus, enviado como sacrifício para livrar e salvar você. Quando você crê que para ser salvo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que deixar disso, tem que deixar daquilo, tem que estar ali, tem que estar aqui, porque tem gente que acha que é salvo porque não usa brinco, porque não usa maquiagem, porque só vive de paletó, calça e gravata. Tem gente que acha que é salvo porque vive uma vida justa dentro da religião, a justiça dele, né? A justiça aos olhos dele, porque diante de Deus a justiça para o homem viver na palavra, não é em religião. Mas tem muita gente que acha que é salvo porque faz isso, porque se veste assim, porque é dali, porque pratica isso, porque vive o sacrifício, o ritual, cerimonial, obrigação religiosa. Então, quando as pessoas vivem nesse entendimento, estão desprezando o sacrifício de Cristo. E foi isso que Paulo disse aos judeus, que não queriam olhar para aquilo que foi revelado em Cristo e preferiram continuar buscando a justiça de Deus dentro dos seus rituais, dentro dos seus cerimoniais, dentro da sua religiosidade, dentro da sua vida de devoção ao sistema religioso judaico. E Paulo vai dizer: se vocês não creem em Jesus, não há salvação. Aliás, Pedro, né? Nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Só em Jesus. E Paulo vai dizer lá em Romanos
capítulo 10, versículo o 3 e o 4, Paulo vai dizer que os judeus eram zelosos, eram praticantes de uma vida fervorosa, pensando que estavam servindo a Deus. Aí Paulo vai dizer, mas era sem entendimento. Eles viviam uma vida de fé em Deus sem o entendimento. Por quê? O entendimento deles estava corrompido. Só o evangelho é que ilumina o nosso entendimento. Por isso que o diabo ele trabalha para cegar o povo, e o povo não tem compreensão do evangelho. O povo não sabe o que é evangelho. O povo sabe o que é uma vida religiosa, de uma vida dentro de obras e sacrifício religioso em igrejas evangélicas. Mas o povo não sabe o que é o evangelho. O povo tem que estar vivendo o evangelho, porque Jesus não mandou ninguém viver dentro de vida religiosa de igreja evangélica. Jesus mandou crer e viver o evangelho. Então, Paulo vai dizer que, por não ter entendimento, eles desprezavam, eles rejeitavam o quê? A justiça de Deus, o meio pelo qual Deus enviou para o homem ser justificado. Os homens rejeitam, vivendo sua religiosidade, vivendo suas crenças, seus dogmas, suas devoções, consagrando sua vida, as suas instituições, achando que é esse o caminho, que é essa a vida, que é esse o mérito, que eles vão alcançar de Deus alguma coisa. E leva o homem a se perder. Tudo está em Jesus. E andar e receber a vida com Deus é por fé, não é por sacrifício religioso. E essa fé é em Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Tem muita gente aí preocupada em fazer a obra de Deus para ser salva. A obra de Deus é Jesus. Nós temos que crer nele, viver nele, confiar nele, anunciar e pregar ele. Isso é a obra de Deus. A obra de Deus que foi enviada, manifestada ao mundo, a toda a humanidade, independente da cor, da raça, da religião, da cultura. Jesus é o Salvador de toda a humanidade. Não tem grego, não tem judeu, não tem gentil, não tem alemão, não tem chinês, português, francês, italiano. Todos precisam de Jesus, pois ele é o único caminho, ele é a única porta que leva o homem a ter acesso a Deus, ele é a verdade. Fora dele, tudo é mentira. Fora de Jesus, tudo é mentira. E o homem está nas trevas, na escuridão. Isso fala da mentira, do entendimento sem o conhecimento da verdade que leva ele a Deus. Essa verdade, o homem só pode ter se ele parar para ouvir o evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar a humanidade. O evangelho é Jesus. Porque as boas novas de salvação, o evangelho, ele comunica ao homem a direção para Deus. E essa direção não é religião, não é igreja, não é obra, não é sacrifício, não é objeto, não é nenhum ritual religioso. Essa direção que o evangelho mostra é Jesus. Jesus é o alvo que o evangelho nos leva a se dirigir. Jesus é a verdade que o evangelho revela para o homem chegar a Deus. O evangelho é Jesus. Nós temos que crer no que o evangelho revela, na direção, na informação do evangelho. Por isso que Paulo vai dizer aos irmãos, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2, Paulo vai dizer que se os irmãos não crescem no evangelho, como ele ensina, de modo nenhum os irmãos se salvariam. Não adianta dizer que crê em Jesus, mas por caminhos, por ideias, por conceitos que o evangelho não ensina. Nós temos que crer em Jesus pelo evangelho, pela informação. Tem muita gente aí dizendo que crê em Jesus, mas está vivendo sua vida de regra de fé e prática, estão praticando, estão se dirigindo numa vida de fé em Deus, totalmente fora do evangelho. Não tem salvação. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 1 e 2. Paulo vai chegar para os irmãos e dizer, olha, irmãos, o evangelho que eu notifiquei a vocês, que eu informei, que eu levei o conhecimento de vocês, esse evangelho que vocês creram, nesse evangelho que vocês permanecem, por esse evangelho que vocês serão salvos, se, olha a condição, se permanecer nele, como eu tenho pregado, porque se você for viver um outro evangelho,
um outro conceito de Deus, uma outra doutrina, um outro ensinamento, porque o diabo tem levantado muitos homens para criar doutrina, para criar conceito, para criar caminho para Deus, que vai de encontro ao evangelho. Por isso que Paulo vai advertir os irmãos, cuidado, irmãos. Seja quem for que vier até vocês, trazendo um outro evangelho, que não seja esse que eu vos preguei, não recebam. Porque o evangelho de Deus não é outro, é um só. É esse que leva vocês a Jesus. Porque tem muita gente aí vivendo um evangelho que não vai a Jesus. Vai à campanha, vai a pacto, vai para voto, vai para a igreja, vai para monte, vai para morro, vai para vigília, vai para batismo, vai guardar sábado. Tudo isso que o povo está vivendo dentro desses ensinamentos, como regra, como meio de graça para Deus, é anátema. Isso não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não conduz ninguém a isso, nem a essa prática, nem a esse caminho, nem a essa vida de fé. O evangelho de Cristo nos convida a estar firme em Cristo, na palavra dele, convicto que já somos mais que vencedores. Não precisamos buscar bênção ali, aqui ou acolá. Convicto que já estamos de posse da vitória. Não precisamos buscar vitória em culto de vitória, ou culto disso, culto daquilo. Isso não é o evangelho de Cristo. Então nós temos que ter o entendimento e ser prudente a andar pelo evangelho. Isso é tão sério, gente. Isso é tão sério. Olha o que Paulo vai dizer aos Gálatas. Irmãos, pode vir um anjo do céu, ou qualquer um do nosso meio, até vocês, trazendo um outro evangelho, que não seja esse que eu vos tenho pregado, ei, não receba não. Mas Paulo, e se for Pedro, não receba. Mas Paulo, se for João, não receba. Mas Paulo, eles não são autoridade, não. A autoridade para vocês, a quem vocês devem se submeter, é o evangelho, é a Cristo, não é a líder, não é a pastor, não é a apóstolo, não é a bispo, não é a ancião, não é... Então, a autoridade para a igreja é a Cristo, é a palavra de Cristo. Seja quem for o indivíduo, seja qual for o título que ele tenha, pastor, padre, papa, evangelista, ancião, arcanjo, querubim, serafim, é tanto título aí que os homens estão colocando nele, né? Como se fosse a autoridade de Deus. Paulo vai dizer, não recebam. Vocês têm que estar submissos. Vocês têm que jurar fidelidade. Vocês têm que ser prudente, fiel e perseverar. Não é no que nenhum líder diz. É na doutrina de Cristo. É na palavra de Cristo. E todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Não recebam. Aparte-se desses, porque esses não têm o compromisso com Deus. Estão trazendo um ensinamento para vocês, que vai levar vocês a tropeçar, desviar, a apostatar da fé. Vocês têm que ser prudentes, a se manter firme e andando pelo que o evangelho nos ensina, não é pelo que os homens ensinam dentro das religiões. Paulo vai dizer isso, irmão. E o apóstolo João ainda vai muito além. Segunda carta do apóstolo João. Capítulo não, porque não tem capítulo, né? Versículo 8, 9, 10 e 11. Dá uma lidinha lá. João vai advertir os irmãos para que fosse prudente, para que não perdesse o que já tinham ganho, para que conservasse firme até o fim. E João vai dizer, meus irmãos, cuidado, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, olha qual é a doutrina, não é de Armínio, não é de Calvino, não é da Assembleia de Deus, não é do pastor A, B ou C, não é da presbiteriana, nem tampouco da adventista, nem tampouco da congregacional, nem tampouco de igreja ou religião nenhuma. É a doutrina de Cristo. Muita gente está sendo instruído em doutrinas de demônios, em ventres de doutrina, em heresia de perdição. Não são prudentes para analisar a doutrina de Cristo. Olha o que o apóstolo João vai dizer na sua segunda carta, no versículo do 8 ao 11. João vai dizer, meus irmãos, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Se alguém, pode ser quem for esse alguém, mas é o pastor presidente, mas é Pedro, mas é Paulo, é João, é o Papa, é o bispo, é o arcanjo, é o evangelista, é o profeta, não importa. Vocês não devem estar sendo guiados por eles. É pela palavra, é pela doutrina. Por isso tem muita gente que está trocando os valores.
Eles estão olhando seus líderes e não o que eles pregam. Eles estão seguindo seus líderes, os homens, e não o que eles pregam dentro da doutrina de Cristo, pelo qual temos que ser prudentes e analisar. Porque se o indivíduo não está ministrando o evangelho, a doutrina de Cristo, ele não tem minha atenção. Eu não vou me dirigir por ele. Eu não vou estar sendo ouvinte do ensino dele. Não. É o que diz a palavra, nós temos que ser prudentes. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, o tal não tem a Deus. Não o recebam. Não o recebam. É muito sério isso, irmão. E Paulo ainda vai muito mais além na sua carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 17. Paulo vai advertir os irmãos a que estivessem observando para ver quem era dentre eles que estava ministrando o ensino, que estava trazendo escândalo e dissensão contra a doutrina. Paulo vai dizer, aparte-se deles, se afastem deles, saiam do meio deles, não seja instruído nem guiado dentro dos ensinamentos deles. Observem, quem tem que ser prudente é você. Paulo vai dizer a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso, te salvarás. Jesus vai dizer, errais. Por quê? Porque não examina as Escrituras. Você tem que ter cuidado na sua vida, tem que priorizar na sua vida a busca do conhecimento de Cristo, aprender de Cristo, conhecer a palavra de Cristo. Tem muita gente mais preocupado em ir para a campanha, em ir para o culto disso, culto daquilo outro, em ir para a vigília, para monte, para morro, para a consagração. É tanto sacrifício de culto, é tanto culto dentro dessas congregações, dentro do meio desse povo. O povo vivendo só culto disso, culto daquilo. E o povo perdendo e deixando de buscar o mais importante, que é o conhecimento de Deus, que é tão simples. É só você tirar e colocar um propósito na sua vida de 20 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, conforme você sentir prazer, para buscar o conhecimento de Cristo no Novo Testamento, tá? Não vá viver buscando conhecer a doutrina de Cristo no Velho Testamento, não, que você não vai aprender nada. Você tem que aprender no Novo, porque a graça é a verdade que leva o homem a Deus para ser salvo, recebendo este dom gratuito, está revelado a partir de Cristo. Nós temos que ler o Novo Testamento. Para a gente aprender de Cristo é no Novo. Para a gente receber a doutrina de Cristo é no Novo. Para a gente ser instruído e não errar e não desviar do caminho é no Novo Testamento. Principalmente nas cartas apostólicas, que ali é onde tem a doutrina para corrigir, para instruir, para advertir. A igreja de Cristo está a doutrina dos apóstolos. Não é essas doutrinas que o povo está recebendo hoje. Cuidado, irmãos. Prioriza a tua vida, não é em culto, sacrifício de culto, não, irmão. Prioriza a tua vida em buscar o conhecimento de Deus. Vida com Deus não é vida de sacrifício de culto, é vida de buscar o conhecimento e o entendimento. Foi isso que Deus disse ao povo. Eu quero de vós é o conhecimento e não sacrifício. É isso que Deus diz, que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento. 1 Timóteo 2:4. É isso que Deus vai dizer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias. E Deus ainda vai dizer, o meu povo foi destruído. Por quê? Porque não ia para a igreja jejuar, porque não ia para a igreja, para o culto de vitória, porque não ia para a igreja para o culto da bênção, para o culto da restauração, da prosperidade, do avivamento. É tanto culto, né? Tanto tipo de culto aí. Deus vai dizer, o meu povo foi destruído. Por quê? Lhe faltou o entendimento. E o trabalho do diabo não é tirar você de culto de igreja. Não é tirar você de igreja. Não é tirar você de trabalho de igreja. Não é tirar você de presença de igreja. O trabalho do diabo é tirar você do entendimento do evangelho. Porque segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo... segunda carta de Paulo aos Coríntios,
Capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer: o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Os incrédulos aqui são aqueles que ignoram, não crê, estão vivendo dentro de direções que não é a palavra. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça o quê? Não resplandeça, não ilumine, não esclareça a verdade do Evangelho de Cristo. O diabo ele não quer que você conheça a verdade do Evangelho. O diabo não quer que você receba a palavra. E o próprio Jesus vai dizer isso, lá em Lucas, capítulo 8, versículo 12. Porque o diabo, ele trabalha, tira a palavra do coração do homem. Quando ele ouve a palavra, ele tira a palavra do entendimento do homem, para que o homem não se salve, crendo aonde? Crendo na palavra. Não é para que o homem não se salve estando dentro de igreja. Não é para que o homem não se salve estando dentro de trabalho de igreja. É para que o homem não se salve crendo na palavra. Salvação é crer. É crer, não é obra de sacrifício, não é estar ali, aqui, acolá. É crer na palavra. É isso que o diabo faz. Ele cega o entendimento. Sabe o que é o entendimento cego? Vou te mostrar aqui um exemplozinho simples. Olha, quando estamos em Jesus, estamos com essa visão. Estamos na claridão. Estamos com tudo esclarecido. Quando o homem não tem o conhecimento da verdade, ele está nas trevas. O entendimento dele está assim, ó. Não estou falando da visão óptica. Estou falando do entendimento dele em relação a Deus. Sem Jesus está assim, ó. Escuro. Tudo escuro. Você não consegue ver, não tem como você chegar a Deus sem o esclarecimento. E esse esclarecimento você só pode ter pela luz de Deus, que é a palavra. Salmos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus faz isso na nossa mente, ó. Esclarece, irmãos. A palavra de Deus esclarece. Vai para a palavra, se dedica à palavra. Se você sabe ler, se dedique, se esforce, vai buscar conhecer a palavra. E essa palavra é Jesus, o que ele ensinou, o que o Evangelho nos traz. Vá buscar, seja prudente para buscar conhecimento da palavra. Não fique aí dependendo dali, daqui, de acolá, do homem, do fulano, do ciclano. A sua vida com Deus, a responsabilidade dela é sua. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 14, 12. Cada um dará conta de si a Deus. A Deus. Então, Jesus Cristo veio para isso. Para iluminar a nossa mente. Nos dar o entendimento da vida com Deus. Ele disse isso lá em João. João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Deixa eu ver aqui agora esse texto que me saiu da memória. No capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, o versículo 12. Olha o que Jesus diz. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, porque ele já tinha falado antes, ele sempre estava dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, encerrando esse momento de instrução, nessa live desse exato momento, eu quero fazer uma pergunta a você. Quem você está seguindo? De quem você é discípulo? Aonde está alicerçada e baseada a tua fé? Qual é o princípio por onde você vive essa vida de fé em Deus? O que você tem vivido como fé em Deus? O que você tem colocado na sua vida como regra de fé e prática para uma vida com Deus? Jesus vai dizer, quem me segue não andará em trevas. Porém, todos aqueles que estão seguindo outros conceitos, outros princípios de Deus, que não seja o Evangelho de Cristo, está em trevas. Ainda que pense que estão na luz. Cuidado, isso é muito sério. Eu cuido de mim, eu sei de mim. A minha vida está firmada. Não é em nenhum local, em nenhum caminho que o homem bote. A minha vida está firmada e alicerçada no firme fundamento que Deus colocou e ninguém pode pôr outro. E esse fundamento da minha fé é Jesus. Tem muita gente colocando sua fé firmada em fundamentos que não é o que Deus colocou. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, Jesus Cristo.
Tem gente aí colocando sua vida firmada e fundada, confiando para a salvação, confiando em vida com Deus, ali, aqui e acolá. Nisso, naquilo e naquilo outro. Cuidado, meus irmãos. Jesus Cristo, o verbo que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para isso, para nos tirar do engano, da mentira e da escravidão, do pecado, dominado no reino das trevas, por onde o homem hoje está escravizado. Sem Jesus não tem como sair, não tem como ser liberto. Não adianta fazer ritual religioso, não adianta jogar água benta para quebrar o mal, não adianta campanha de maldição, campanha de libertação, não adianta sal grosso, rosa ungida, cruz, sacrifício, campanha disso, campanha daquilo. Sem Jesus, o homem nunca sai do engano e da mentira e nem das trevas. O homem continua preso e escravizado. Só Jesus Cristo. Não é nenhum ritual, não é nenhum objeto, não é nenhuma vida de devoção a nenhuma instituição religiosa, é crendo, é por fé, e essa fé com entendimento, porque a fé que vai levar você a Cristo é quando você ouve o Evangelho. A fé que leva você a alcançar o dom gratuito de Deus é a fé que vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra. Não é a fé religiosa, onde o povo está sendo convidado a ser bonzinho, a viver a religião, não praticar isso, viver assim, não vestir mais isso, não praticar mais aquilo, viver nessa forma, nesse modelo, porque é um modelo santo para Deus. Não é esse o princípio, não é esse o fundamento, não é por essa fé que você vai chegar a Deus, é pelo ouvir o que o Evangelho informa, o que o Evangelho revela, o que o Evangelho nos traz como verdade de Deus, a verdade que nós conhecemos pelo Evangelho. Por onde vamos saber o caminho para chegar a Deus? Por onde vamos conhecer a porta para que a gente tenha acesso a Deus? Por onde vamos estar na verdade de Deus? É através do que o Evangelho revela. A mensagem do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, não rejeite a graça de Deus por uma vida religiosa. Não rejeite a graça de Deus por sacrifícios religiosos. Não rejeite a graça de Deus por uma vida escravizada dentro de ordenança de homens, dentro de religião. Receba a graça de Deus em sua vida. Creia na verdade para se salvar. Vou encerrar dizendo para você o que Paulo disse aos Tessalonicenses, para advertir você. Paulo vai dizer que a causa pela qual os homens serão condenados é porque não deram ouvido à verdade, não creram na verdade para se salvar. Antes tiveram prazer na iniquidade. Eis a causa, porque muitos vão continuar condenados e serão condenados porque não creram na verdade para se salvar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 11. Então, que nesta hora você reflita nos seus valores da fé, nos seus princípios de fé, que nesta hora seja prudente e analise no que você está sendo ensinado e formado como uma vida com Deus. O que você está praticando e vivendo como devoção de fé em Deus. Analise tudo isso e volte-se para Cristo. Vá buscar dele a direção. Aprenda com Jesus. Faça como a mulher samaritana. Ela tinha uma dúvida e ela foi a quem pode tirar a nossa dúvida. Ela precisava conhecer a verdade e ela foi a quem tem a verdade para nos esclarecer. A mulher samaritana, ela não sabia aonde era o lugar de adorar a Deus, porque os judeus diziam que era no templo em Jerusalém. Os samaritanos diziam que era no monte em Samaria. E a mulher, ela queria uma resposta, uma verdade para tirar ela da dúvida, porque ela ficava na dúvida. Quem é que está certo? É o samaritano? É os judeus? Qual é o lugar de adorar a Deus? Será que é em Jerusalém, no templo? Ou será que é em Samaria, no monte? E a mulher, ela tinha essa dúvida. Ela queria saber a verdade. Ela não queria ter incerteza no coração. Ela queria a verdade porque ela tinha a vontade de estar verdadeiramente adorando a Deus, mas ela não queria viver no engano. E é isso que o povo tem que querer, conhecer a verdade. E ela foi direto aonde ela ia ser esclarecida. Ela foi à verdade. Ela foi a Jesus. Ela teve o ensino, ela teve o esclarecimento de Cristo. Jesus vai dizer a ela, mulher, olha que eu te digo,
que a hora vem, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é em monte, não é em templo, não é ali, aqui nem acolá. É no seu interior, é no seu espírito. É na sua vida, é no seu viver, porque Deus não se encontra em templo, Deus não se encontra em monte, Deus não habita em igreja, em casa de alvenaria, em templo, Deus não habita em nenhum espaço geográfico. O lugar que Deus quer habitar é na vida do verdadeiro adorador. Nós que somos casa, templo e morada do Espírito Santo de Deus, Deus quer habitar em você. Para você adorar a Deus não é ali, nem aqui, nem acolá. Você adorar a Deus na sua vida, no seu viver, aonde você estiver, com a sua vida consagrada, devota, praticando, não obra religiosa, não sacrifício, nem formalidade religiosa, praticando na sua vida a palavra, exercendo ela de manhã, de tarde, de noite, vivendo a palavra em cada situação, em emoções, em situações adversas, pensamentos, vivendo a palavra. Isso é adorar a Deus. Isso é viver como verdadeiros adoradores. Quando nós estamos andando com Deus, guiado por Ele, pela verdade, e essa verdade é Jesus. A mulher samaritana, ela teve o conhecimento da verdade. Ela foi a Jesus. Ela não procurou saber de judeu nem de samaritano. Ela não queria saber de templo nem de monte. Ela queria saber a verdade. Aonde eu adoro a Deus. Aonde eu encontro a verdade. Vá para Jesus. Examine. Busque conhecer o que Jesus ensinou. E veja se aquilo que você está sendo ensinado como vida de adorar a Deus, de buscar a Deus, de receber alguma coisa de Deus. Observe. Se você está sendo ensinado naquilo que Jesus ensinou. Porque se não for, meu irmão, ou você se converte e passa a se render a Cristo, guardando e praticando a palavra dele, ou você continua vivendo na mentira, nas trevas, e no final do labor desta vida, com toda a tua fé, com toda a tua esperança, com toda a tua devoção, com toda a tua vida radical dentro da religião, sem Jesus, no final do labor desta vida, vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Porque só vai prevalecer, não é quem está ali, aqui ou acolá, é quem está em Cristo, andando na palavra dele e perseverando até o fim, sendo fiel até a morte. Não é uma vida religiosa, é a palavra. Jesus vai dizer isso lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mais uma ministração de edificação, de esclarecimento, para alimentar sua vida de fé em Deus. Aqui, nas lives de instruções, nos vídeos de instruções do evangelista Wellington Ramos, você ouve, é instruído, corrigido, repreendido, ensinado, exortado com a verdade do Evangelho de Cristo. Pois esse é o meu compromisso. Pregar o Evangelho de Cristo, levar para você a informação dele e nada mais. Quer mais conteúdo de edificação para a tua vida, de uma fé com Deus? Vai lá no YouTube, no meu canal, lá no Quai, e também estou no Instagram, com vários vídeos de instruções, e você será abençoado com as instruções, levando para você esclarecimento de vários assuntos para tirar sua dúvida. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.